Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O amor de Deus é revelado no que Cristo fez por nós, na sua oferta, de maneira que nós, tendo sido comprados, resgatados por um alto preço, que foi a sua morte naquela cruz, nós somos feitos uma nova criatura. Mas podemos nós, mesmo diante de tamanha graça, de tamanho amor revelado, rejeitar a Deus? Estamos rejeitando a Deus nas nossas atitudes e na maneira como nós vivemos, tendo o conhecimento da nossa salvação, da reconciliação, e ao permanecermos vivendo de maneira que não traduza o que Cristo ensinou e nem o que ele fez naquela cruz por nós. Nós precisamos entender isso. Quando rejeitamos a Deus, quando não ouvimos aquilo que Deus nos fala por meio do seu Espírito, de seus filhos e da sua palavra. Lá em Lucas, Jesus, ensinando aos discípulos, no capítulo 10, versículo 16, ele afirma: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, como rejeitamos a Cristo quando nós não ouvimos o que Deus nos fala, por meio da sua palavra, por meio de seus filhos e através daquilo que nós somos conduzidos num processo de entendimento e compreensão. Rejeitamos não porque nós afirmamos categoricamente acerca disso. Rejeitamos quando nós não vivemos segundo as palavras de Cristo, quando nós não cremos, quando nós não traduzimos o nosso entendimento em fé de confiar naquilo que Deus fala, nas suas promessas. Não se trata simplesmente de eu achar que sou salvo pela graça de Deus, mas se essa graça não está operando e se eu não me sou conduzido e nem me deixo ser conduzido num processo onde rejeito a forma de pensar deste mundo, a maneira de viver e vivo conforme Cristo. É isto que vai fazer a diferença. Rejeitamos a Deus não de uma maneira clara, não é por palavras, mas são as nossas atitudes que traduzem isso. A nossa falta de amadurecimento, de caminhar rumo à maturidade. Rejeitamos quando ouvimos e não fazemos segundo aquilo que nós entendemos. Nós precisamos deixar de ser crianças. Precisamos aprender a deixar de ser pessoas imaturas. E precisamos amadurecer. Precisamos crescer. Precisamos rejeitar a maneira de pensar deste mundo e caminhar para a maturidade, para o crescimento, para a vontade de Deus, para o expressar de Deus neste mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender que essa é a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Crermos nisso, confiarmos em Deus, honrarmos o nosso Deus, glorificarmos o nosso Deus, se traduz na obediência, mas numa obediência com entendimento, não simplesmente por medo, mas como uma tradução de que entendemos quem nós somos, o que recebemos de Deus, a sua obra em nosso favor, a sua salvação, e nós vivemos conforme a sua vontade, porque entendemos que estamos nele, ele está em nós, estamos unidos com Deus, somos coparticipantes da sua natureza divina, fomos capacitados para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus, ou seja, revelando o reino de Deus, manifestando valores eternos e transmitindo e ensinando acerca desses valores às pessoas. A gente precisa crescer. Precisamos deixar de rejeitar a palavra de Deus e obedecer. Mas obedecer porque entendemos a obra de Deus, entendemos o que ele fez e porque nós queremos que Cristo seja conhecido, que o Pai seja revelado neste mundo. Que a gente possa entender que isso se traduz no processo de santificação, de amadurecimento e de tradução, ou seja, expressão, como imitadores de Deus neste mundo, revelando o seu reino e sua glória. Que a gente possa crescer, amadurecer e buscar de fato conhecimento de Deus e deixarmos de rejeitar a Ele porque não obedecemos a sua vontade, a sua palavra, os ensinos de Cristo. Graça e paz
sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.